pessoal, aqui é a Misaki e eu tardo, mas não falho. Acharam que eu tinha esquecido, mas eu não esqueci. Estamos aqui para falar de As 5 Feridas Emocionais. Da nossa autora aqui, ó, maravilhosa Lizzie. Não vou mencionar esse sobrenome porque, veja, não sei como fala isso e, enfim, não vou me arriscar. Mas, enfim, gente, esse livro, eu confesso, assim, que eu dei até uma, como eu posso dizer, uma enrolada aí, entre aspas, para fazer essa resenha, porque eu queria falar um pouco da minha experiência pessoal, também com o que eu li do livro. E eu acho que eu ainda não estava pronta antes para falar sobre isso, né? Mas agora vamos tentar, tá bom? Então eu vou falar um pouco no geral aqui do livro, das feridas, que ela vai desenvolver a teoria dela. E aí depois eu falo um pouquinho, né? Dou um pouquinho da opinião de quais, assim, me tocaram mais, da minha experiência em particular com o que eu li, tá bom? Então, bora. As 5 feridas que ela fala, então a Liz ela vai formular essa teoria, né, de que as pessoas elas têm feridas, elas formam essas feridas por conta de sentimentos, traumas que elas tiveram ali nos primeiros anos de formação, né? Até antes mesmo de nascer e aí ao longo dos primeiros anos de formação, depende de qual ferida a gente tá falando, né? Mas, enfim, esses traumas aí, eles fazem a gente criar essas feridas e pra gente conviver, né, depois, né, viver a nossa vida ao longo aí dos próximos anos, a gente cria máscaras pra esconder essa ferida que a gente tem, né? Essa dor que a gente carrega por conta de alguma coisa. E aí ela vai falar um pouquinho de cada uma e não só dos aspectos psicológicos que a gente vai encontrando em pessoas que vão ter essas feridas, né? Essas dores aí profundas. Ela não fala só dos aspectos psicológicos de cada uma dessas feridas, né? De quem carrega, como também ela fala de aspectos físicos. Então a gente tem desenhos até aqui de aspectos físicos que a pessoa geralmente desenvolve caso aquela dor ali daquela ferida seja algo muito forte, muito presente em determinada pessoa. A primeira ferida que ela vai falar é a da rejeição. E a ferida da rejeição, ela é sempre formada antes mesmo de você nascer, né? Ou até o primeiro ano ali de vida. E geralmente a rejeição, ela vai funcionar com o genitor do mesmo sexo. Então, de mães para filhas ou de pais para filhos, né? E essa ferida, ela é formada quando o filho ou a filha sente, né, que aquele genitor dele não desejou, sabe, que ele viesse à vida, que ele existisse. E assim, gente, uma coisa que eu tenho que ressaltar no livro é que a Liz, ela fala muito, né, ela enfatiza muito isso, que não é a ação do genitor que é a causa disso, mas sim a forma com que o filho ou a filha ali, a criança, interpreta. Então, muitas vezes a fala ali do genitor ou a ação, ela não tá provida de intenção em ferir, né? Em causar essa ferida no filho ou na filha. Mas vai depender muito da reação, né? De como o filho ou a filha recebe aquilo, né? Então, às vezes, e ela enfatiza muito isso aqui, principalmente no final, quando ela já tá falando de todas as feridas e formas de amenizar, né, cada uma delas na nossa vida, ela vai falar muito isso, né? Que às vezes um mesmo acontecimento para uma determinada criança vai ser recebido e a ferida vai ser formada, sei lá, de traição, mas aí para outra pessoa já vai ser uma ferida de outra forma, sabe? Vai ser, sei lá, uma ferida de abandono, por exemplo. Então, é algo muito pessoal, sabe? Uma coisa que fica muito destacada aqui pra mim é isso, né? Depende muito de cada um, de como cada um recebe, né? Mas assim, voltando à rejeição, né? A criança ali, né, no primeiro ano, principalmente de vida, que ela se sente assim, né, rejeitada por achar, né, que esse genitor aí não quer que ela, não quer que ela esteja vivendo, que ela existisse. Ela vai criar meio que uma máscara de escape. Então, a máscara que a Lizzie coloca aqui para quem tem a ferida da rejeição é
o perfil escapista. E assim, só para falar aqui para vocês, mais ou menos assim, num belo geral, né? Ela vai discorrer muito a respeito das características, mas o escapista geralmente é aquela pessoa que quando tá vivendo determinada situação, quando tá, sei lá, se aprofundando em alguma coisa, vamos supor um relacionamento amoroso, né? Ai, nossa, essa pessoa tava super se dando bem, aí de repente do nada ela foge, dá uma desculpa esfarrapada e X, e não quer mais nada, sabe? Então, muito provavelmente essa pessoa tem esse perfil escapista. E se ela tem esse perfil escapista, a gente vai ali mais fundo, né? Ela tem a ferida da rejeição. Ou seja, ela foge das pessoas, né? Da determinada situação, antes que essa situação afete ela e ela se sinta rejeitada. Então, é mais ou menos isso. O escapista, eu vou dar como exemplo aqui para vocês o perfil que ela fala, né, de aspecto físico que eu falei. Então, sempre no começo do capítulo, ela vai colocar um esqueminha e aí ela vai falar sobre os aspectos físicos, né, que um escapista tem. Então, não necessariamente, gente, a pessoa vai ter esse determinado aspecto, que ela explica muito bem isso. Mas características disso daqui podem ser proeminentes, né, no corpo da pessoa. Às vezes ela pode ter características de 2 feridas, enfim. Isso aqui é bem detalhado no livro e dá pra vocês entenderem muito bem. Eu não vou ficar me aprofundando, né? Senão o vídeo vai ficar gigantesco. Eu já imagino que ele vai ficar, mas enfim, ia ficar muito maior. A gente ia precisar de parte 1, parte 2. Mas aí, voltando aqui então para as feridas, né? A segunda ferida, que é a ferida do abandono, é muito parecida e a gente confunde muito com rejeição, porque o sentimento ele é meio que a mesma coisa ali, é um sentimento de rejeição também. Porém, ela acontece entre 1 a 3 anos, né? Então, a criança ela é um pouquinho mais velha e ela ocorre geralmente com o genitor do sexo oposto, ou seja, uma menina vai se sentir abandonada, né, entre aspas, rejeitada pelo pai, e um menino vai se sentir rejeitado, entre aspas, abandonado aí, né, pela mãe. Então, é meio que o oposto, né, da rejeição, se você for pensar. Então, é uma rejeição do sexo oposto, seria. Pelo menos foi o que eu interpretei. O que me saltou aos olhos aqui, né, que a máscara dessa ferida é a máscara do dependente. E assim, gente, isso é uma coisa muito familiar, que eu vou depois falar mais aí, né? Que é uma das feridas que eu acho que eu me identifiquei demais, assim. O tapa foi em cheio em minha cara, né? Mas, o que é esse dependente, né? Então, que ela vai falar? Ele meio que coloca as expectativas, né? De valor, de se sentir importante nas mãos de outra pessoa, né? De um terceiro ali, não dele próprio. Então ele meio que vincula o valor dele à atenção que aquela pessoa ou pessoas, né, podem dar a ele, principalmente as pessoas do sexo oposto. E, cara, isso é um negócio que bateu fundo, sabe? E o dependente, né? Essa máscara aí do dependente, eu acho que ela é muito evidente, eu vejo ela em muitas pessoas, e principalmente pessoas da minha idade, assim, que regulam aí, né, mais ou menos. Porque eu acho que amigas, enfim, pessoas conhecidas, eu acho que a gente teve infâncias parecidas, né, em que os nossos pais geralmente o pai estava sempre ausente, né, então a gente tinha ali uma falta meio que esse sentimento de abandono era mais facilitado, acho que eu poderia dizer. Mas é isso, ó, não vou discorrer tanto a respeito aqui, porque quero deixar minhas impressões para o final do vídeo. E vamos falar um pouquinho aqui da próxima ferida, que é a de humilhação. A ferida de humilhação, assim como a de abandono, é desenvolvida ali também entre os 1 e 3 anos. Ela geralmente é desenvolvida a partir da relação ali da criança com o genitor que tá meio que criando ela. Então, não necessariamente vai ser o pai e a mãe, mas é uma figura ali de formação dela. E essa pessoa, ela é responsável pelo desenvolvimento físico. Então, o masoquista, né,
que é a máscara que ele vai vestir, quem tem essa ferida da humilhação, o masoquista ele sempre quer se punir. E por que ele vai sempre querer se punir ali no íntimo dele? Porque esse genitor aí que participou ativamente da formação dele, em algum determinado momento fez algo, falou algo, que fez essa criança se sentir humilhada mesmo, sabe? Tipo, sem valor. Ou, como eu posso dizer, a pessoa meio que demonstrou algo como, tipo, eu tenho um nojo de você, eu tenho... Meio que desmereceu ela nesse sentido, sabe? E aí a pessoa pensa assim, eu sou uma merda, sabe? Eu sou um nada, eu sou... E aí ela fica com esse trauma, querendo sempre se punir, né? Se humilhar, porque ela merece ser punida por não ter esse valor, por ser disgusting, sabe? Por ser, nossa, eu não valho nada, sabe? É um negócio muito doido essa ferida. Foi uma das que eu não me identifiquei tanto, sabe? Então, pra mim, foi mais difícil entender. Mas eu achei muito interessante. E assim, partindo pra próxima, que é a ferida da traição, a gente vai ter essa ferida aí sendo formada a partir dos 2 até uns 4 anos, mais ou menos. Então, a criança já é um pouco maior, né? Mas ainda aí contando nesses anos de formação. E a máscara que essa criança que se sentiu traída vai vestir é a máscara de controladora. Quem aí não conhece alguém controlador, né? Me digam. Essa ferida da traição, assim como a do abandono, ela é vivida sempre com o genitor do sexo oposto. Então, olha só. Lembra que eu falei que dá para as feridas serem mescladas? Então, traição com abandono, às vezes é muito comum encontrar pessoas que têm as duas feridas, sabe? Muito proeminentes. Enfim, entre outras, né? E esse sentimento de traição vai ser com relação a alguma coisa que aquela pessoa, né, aquele genitor falou, né? Tanto o homem para a criança, para a menina, quanto a mulher para o menino, né? Algo que ela falou ou prometeu, enfim, e aí não fez. E aí ficou esse sentimento de tipo, não posso confiar, né? A confiança dessa criança foi quebrada. E aí ela sentiu aquilo no íntimo dela como uma traição. Ela se sentiu violada, sabe? Tipo, como assim? Né? Como assim? Eu não tive isso, como, sabe? E aí ela vai desenvolver esse perfil controlador, né? Essa máscara, pra o quê? Pra não se sentir traída, né? Então, se ela tiver tudo sob controle, se ela estiver controlando tudo, não tem como alguém trair ela, né? Insights aí pra vocês, controladores. Leiam um livro. E por último, a gente tem a ferida da injustiça. A ferida da injustiça, né? A máscara que a pessoa que sofreu ela ali nos anos de formação, que nesse caso aqui são dos 4 aos 6 anos mais ou menos, vai ser a ferida da pessoa rígida, né? Ou seja, aquela pessoa inflexível, aquela pessoa que é muito assim, sabe? Tudo precisa ser certinho. E, gente, como eu me identifico com isso, sabe? Vamos falar um pouco a respeito. E assim, ela é sempre vivida com o genitor do mesmo sexo. Então, o genitor do mesmo sexo faz ali, ou fala, enfim, tem determinada atitude que essa pessoa aí, a criança, busca ter idealização de perfeito. Ela precisa encontrar a perfeição pra sentir ali o amor, enfim, se sentir valorizada por aquele genitor, sabe? Então, é uma pessoa que vai se sentir responsável em fazer tudo certo. E, gente, essa ferida, começando aqui, né, falar um pouco da minha experiência pessoal rapidinho para acabarmos o vídeo. Essa ferida, assim, me tocou demais, assim, eu acho que vocês aí, filhos mais velhos também, não sei se, assim como eu acho que eu fui muito cedo cobrada, né? Inconscientemente, obviamente, né? Pela minha mãe, de atividades, de coisas, de perfeição em coisas que eu não tinha como ser, né? Entre 4 e 6 anos. E assim, quando eu tinha 4 anos, eu já tinha 2 irmãs.
E assim, 4 anos, gente, é uma criança muito criança ainda, né? Só que naquela época eu já era a mais velha de 2. Então, como eu disse, né? Inconscientemente, mamãe exigiu, né, coisas de mim que me levaram a interpretar que eu precisava ser perfeita, eu precisava saber de tudo e nada podia estar fora do lugar. E assim, gente, quando eu li esse livro aqui, conforme eu estava lendo essa ferida, nossa, muitas fichas iam caindo, muitos insights, sabe? Características. A Liz, ela vai dando histórias, ali, contextos a respeito, fala ali dos aspectos físicos. Eu consegui identificar muito, sabe, aspectos físicos aqui das feridas que eu acho que são mais proeminentes em mim. Então eu achei que tem tudo a ver essa parte também. E eu tô até agora, sabe, tentando trabalhar principalmente essa ferida aqui da injustiça e essa máscara, né, terrível que eu tenho aí de pessoa rígida. Minhas amigas, pessoas mais próximas sabem muito bem como eu exijo, né, da pessoa aqui. Eu acho que eu tô melhorando muito nesse aspecto já faz um tempo. Eu acho que cada vez mais eu entendo que ninguém é perfeito e eu também não preciso ser perfeita, sabe? E isso tá me proporcionando ser muito mais gentil, né? Muito mais empática com as pessoas, porque eu não espero mais perfeição delas. E eu acho que o desafio maior está sendo não esperar perfeição deu aqui, né? Eu, Michelle. Porque das outras pessoas eu acho que eu já tô num caminho muito mais leve com relação a isso. E assim, só voltando ali na segunda ferida, que é a ferida do abandono, que eu também achei que foi uma das feridas que mais, assim, bateu fundo pra mim, a gente tem esse contexto que eu disse, sabe? Eu acho que muitas pessoas que viveram aí da década de 80 pra trás, né, tem essa ferida muito forte por conta do contexto que a gente vivia naquela época, né? A gente vivia numa época que as mães ainda ficavam muito com os filhos e os pais, eles ficavam praticamente o dia todo fora, muitas vezes até em fins de semana, trabalhando para trazer o sustento ali para casa, né? E assim, o meu pai, ele é assim, the best father ever. Eu adoro ele, eu amo ele. Conscientemente, eu nunca me senti rejeitada por ele. Pelo contrário, sabe? Eu sempre soube que ele trabalhou muito para poder dar todas as coisas que a gente precisava. Mas eu nunca me atentei que a Michelle, criança lá de, sei lá, 3, 4 aninhos ali, 2, 3, 4 aninhos, que essa Michelle, ela sentia falta do pai, da figura ali do pai, e que ela, de certa forma, sentiu que ele estava abandonando ela. Então, aquela Michelle criança, né, ela se sentiu abandonada por essa figura masculina. E isso trouxe consequências para minha vida, que hoje eu consigo entender, sabe, em muitas relações que eu tive de dependência, né, que é essa máscara que a gente veste aí quando tem essa ferida do abandono. Então, eu muitas vezes me ancorei em pessoas para, como eu posso dizer, para basear minha felicidade em determinadas pessoas, sabe? E hoje eu vejo que isso tá completamente equivocado, sabe? Meu Deus, como assim, né? Coisas que a gente acaba fazendo inconscientemente. E assim, é uma coisa muito séria pra mim, nesse sentido, não me perder, né, quando eu tô me relacionando com alguém, porque eu acabo me doando muito para aquela pessoa, eu acabo transformando a pessoa em, como eu posso dizer, em alguém com mais prioridade para mim do que as minhas prioridades, sabe? Tipo, as prioridades da pessoa muitas vezes acabam passando na frente de prioridades minhas, o que é completamente errado, sabe? E foram coisas que eu fui aprendendo ao longo desses anos aí, e quando eu li, eu achei que assim, é aquela última peça do quebra-cabeça que você pensa, ah, tá, então por isso eu vivi isso com determinada relação, ou vivi esse outro aspecto em outra determinada situação, sabe? Então, fichas caíram. Fichas caíram, meu povo. E é isso, sabe? Queria só compartilhar um pouco, né, com vocês, como eu disse, da minha experiência. Se vocês quiserem aí também comentar, se vocês acharam que alguma dessas feridas bateu mais fundo em vocês deveriam investigar.
Sério mesmo, comprem esse livro, vou deixar o link aqui embaixo. Acessem com o link do canal para ajudar o canal. E não se esqueçam de deixar um like também se o conteúdo foi útil, né? Espero que sim, espero que ajude vocês aí no caminho de autoconhecimento, autodescoberta. É isso então, a gente volta aqui no próximo vídeo com mais livros amorzinho, histórias amorzinho, assuntos amorzinho. Beijos!